Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Eduardo Jardim, esse é o Garden Futebol Internacional e hoje aqui para falar sobre as mudanças que aconteceram no calendário do futebol brasileiro, que aparentemente vão ser implementadas, vão acontecendo mais mudanças, não só no calendário do ano que vem, mas 27, 28 também, se adaptando a algumas situações e acho que tiveram várias mudanças positivas, outras nem tanto, vamos falar sobre isso, que aconteceu hoje no congresso, lá da CBF, nesta quarta-feira, dia 1 de outubro. Começando, antes de falar das mudanças, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, pro canal seguir crescendo, canal jovem, canal de alguns meses apenas. Beleza, eu tô abrindo aqui a matéria da CBF, porque eu separei em tópicos aqui no computador, mas qualquer coisa, se de repente eu perder alguma coisa, eu leio na matéria mesmo da CBF. A CBF anuncia o novo calendário do futebol profissional masculino. Tá? Até importante também, eu falei futebol masculino porque é o que está aqui, mas vale lembrar que uma coisa que vai acontecer ano que vem, que vai ser a pausa para a Copa do Mundo, em 2027 vai acontecer de novo, só que é pausa para a Copa do Mundo feminina, porque a Copa vai ser aqui no Brasil, né? Então os estádios vão ser utilizados, não vai ter como jogar. As seleções também, imagino que irão ficar no centro de treinamentos dos clubes, em alguns centros, igual foi em 2014 na Copa Masculina. Então, 26 vai ter essa pausa para isso, 27 imagino que coloquem a mesma pausa, 26 é para a Copa do Mundo masculina, 27 feminina, pausa no meio do ano, igual teve esse ano para o Mundial Interclubes. Em 28 provavelmente vai ser para a Copa América, que agora vai ser junto com a Euro, na Euro no passado foi 24, então a próxima é 28. A Conmebol adaptou ao UEFA, então vão ser em anos iguais. Em 29 tem Mundial de novo. Ou seja, eu acho que basicamente vai ser uma nova tendência do calendário parar um mês no meio do ano e os jogadores terem férias 15 dias no meio do ano e 15 dias no final. Acho que vai ser uma tendência agora que vai acontecer. Mas beleza, dito isso, esse planejamento novo vale inclusive de 26 até 2029. E o presidente Samir Chowdhury destacou, na verdade não foi congresso, eu falei congresso, mas não foi um evento só normal. Beleza, tá. Segundo, tem aspas aqui do Samir Chowdhury, não vou ler, mas ele fala basicamente que foi um trabalho coletivo que envolveu as federações e os clubes, mas no final a CBF que manda, e se os clubes não aceitassem, não quisessem, paciência, beleza, vamos lá. Começando por algumas coisas igual a Copa do Brasil, que tem coisas positivas e negativas nela mesma. Por exemplo, ela vai ser o campeonato que vai fechar o calendário nacional. Acho uma boa, isso se não tiver mundial, tá? Se tiver mundial de clubes, aí tem mais. Não a Copa do Mundo de clubes, o mundial que é o chamado intercontinental. Mas fecha o calendário nacional, é a Copa do Brasil. Ela aumentou o número de participantes agora, Agora são, calma aí, são 120 e tantos times, 126 times agora, tá? São 5 fases, todos os 20 clubes da Série A já entram na quinta fase. Essa parte eu não gostei tanto porque eu acho um pouquinho errado, As primeiras 4 fases são entre times ali menores, times regionalizados, provavelmente e tal. São 102 vagas distribuídas entre campeonatos estaduais. 102 vagas entre campeonatos estaduais, 20 vagas da Série A, Então aí são 122 vagas e as outras 4 são os campeões de séries C, D, Copa Verde e Copa do Nordeste, Esses campeões entram na terceira fase. Então, vamos lá. A fase 1 vai ser os 28 piores ranqueados, os clubes menores ali em ranking da CBF. Aí na segunda entra os 74 melhores ranqueados, que se juntam aos 14 classificados da primeira fase. Depois se somam aos outros 4 aí que eu falei, os campeões Série C, Série D, Copa Verde e Copa do Nordeste na terceira fase. Aí a quinta fase, oitavas, quartas, final, são ida e volta. Nessas primeiras fases são só um jogo e a final é jogo único também. Os times da Série A entram nessa quinta fase, ou seja, 20 clubes. Eu não acho muito justo, acho que deveria entrar pelo menos antes que fosse na terceira fase,
para justamente você ter uma chance de zebra, porque quando você entra já na quinta fase com os 20 da Série A, você já deu uma boa funilada ali nos clubes menores que disputariam, ou sonham pelo menos em disputar com clubes grandes, um jogo, e sei lá, você vai pegar o Vasco, vai jogar lá contra o Princesa dos Solimões, lá no Amazonas, lá em Manaus, né? Aliás, é Princesa dos Solimões a cidade mesmo, né, eu acho, mas se eu estiver falando besteira, perdão aos amigos manauaras. O Santos já jogou lá em 2014. Pô, para um time desse, é muito interessante você ter um time grande indo jogar lá, né? Então, acho que... E claro, dá para acontecer na quinta fase, mas é mais difícil. Então, acho que poderia entrar um pouquinho antes, que fosse na terceira fase. Mas é muito bom ser mais democrática, abrir para mais clubes. Acho legal isso. Não gosto, porém, da final sem jogo único. Final sem jogo único, eu já não gosto da Libertadores, mas ainda consigo tentar entender. Na Copa do Brasil não faz sentido nenhum. Imagina você pega uma final entre Cruzeiro e Bahia e a final tá marcada para ser no Sul. Ou vai ter a final sempre em Brasília? Pode ser, sei lá. Mas aí você vai ter uma clara vantagem, entre aspas, para a torcida do Cruzeiro. A torcida do Bahia vai ter que viajar mais e é uma torcida, por exemplo, que é muito grande, mas é pouco mais regionalizada, né? Então, assim, aí você acaba fazendo o torcedor ter que se planejar às pressas, porque não tem muito tempo, né? A semi acontece, que seja um mês antes. Um mês para comprar passagem e tal, hospedagem, o torcedor vai pagar muito caro, não vai ter condição. Então, acho que o justo seria manter ainda ida e volta. Você não iria privar o torcedor de ter esse direito de ver o time dele numa final nacional, numa Copa que tem que ser a mais democrática, né? Ou pelo menos tem essa ideia. Beleza, Copa do Brasil é isso. Depois a gente passa para a redução dos estaduais para 11 datas, né? Eram 16, agora são 11. Todos têm que se adaptar a esse calendário. O período de duração é 11 de janeiro a 8 de março. Eu acho que para a maioria dos estaduais nem é um grande problema diminuir, pensando nos times grandes, claro, né? Inclusive eles torcem para isso. Mas os pequenos precisam de calendário. Só que o problema é que às vezes nem os pequenos conseguem ganhar dinheiro com isso, né? O Paulistão, por exemplo, é o estadual que mais paga de longe, né? Paga 40 milhões para cada clube grande e paga alguns milhões a menos, mas ainda assim milhões para times menores, né? Tipo, o Mirassol, acho que no último Paulista ganhou 4 milhões. Eu vou até olhar aqui rapidinho, mas são times que ainda assim ganham dinheiro. Por exemplo, o Carioca pouco paga. Então, não é como se fosse uma grande mudança para os times grandes, mas para os pequenos você precisa ali, principalmente na questão do calendário, né? E de enfrentar clubes grandes e tal. Por mais que às vezes seja tão... Vou pegar o Carioca de novo de exemplo. Às vezes seja tão desinteressante que as torcidas não ligam muito, as torcidas dos grandes, né? Mesmo indo... Aí vai ser... Tem um Flamengo jogando contra o Nova Iguaçu, sei lá. Que até foi final há pouco tempo, né? De Carioca. A torcida às vezes não se interessa o suficiente para lotar o estádio, nem assim o Nova Iguaçu ganha dinheiro. Enfim, é complicado. Mas eu sou da teoria que não se pode acabar com os estaduais. Os estaduais são... uma parte cultural muito importante do Brasil e especialmente para clubes menores, né? Os clubes grandes, de novo, eles não vão sofrer com isso. Só que aí a gente, de novo, levanta o outro questionamento, né? Se você diminuir datas, pegar o exemplo do Paulista novamente, o Paulista paga 40 milhões para cada um dos 4 grandes clubes, beleza. A TV, se vai ter menos jogos, em teoria vai pagar menos. Os clubes vão querer receber menos. Os jogadores, com razão, querem jogar menos porque o calendário está inchado. Só que eles também têm que abrir mão de não ter os salários super pomposos que tem hoje. Vai acontecer isso? É uma grande bola de neve aí que precisa todo mundo ceder um pouquinho. O Paulista, com o formato atual, não tem como, né? São 16 clubes, 4 grupos de 4, né? Você não joga com os do seu clube, os do seu grupo, né? Você enfrenta dos outros grupos. Agora provavelmente vão ter que ser algo na linha do 2 grupos de 8. E aí quartas, semi e final ida e volta, né? Que dariam 12 datas mesmo assim, né? 8 jogos, quartas 9, semi 10, final ida e volta 11 e 12. Não, mas o grupo com 8 você joga 7 partidas, perdão, eu errei. O grupo com 8 você joga 7 partidas, quarta semi e final ida e volta dá 11 datas, beleza. Só que aí como é que você vai garantir todos os clássicos acontecendo na primeira fase? Porque a TV quer isso, claro, quer Santos enfrentando Corinthians, Palmeiras e São Paulo enfrentando Corinthians, Santos e Palmeiras, e todos aí, né, evidente.
Então, ou você faz no sentido do regulamento estilo Liga, né, da Champions League. Vai precisar mudar alguma coisa ali para se adaptar. Enfim, vai saber, né? Mas é interessante ter a mudança, a redução de datas, porque, de novo, você precisa desinchar um pouquinho este calendário atual no geral. E aí, falando em desinchar, já passo pro Brasileirão, que agora é estendido, vai começar em janeiro. E assim, vai bater um pouquinho ali com o estadual. Você talvez, se você chegar na final, por exemplo, você vai ter que dar uma poupada ali para um jogo de final, semifinal. Só que isso pode te cobrar caro lá na frente do Brasileirão, que vai ser estendido o ano inteiro. O que eu acho uma boa. É melhor você alongar o campeonato, você vai ter mais semanas de treino, de preparação, em teoria. Mas aí você já não vai poder se dar o luxo de fazer cagada no começo do ano. Pega o exemplo aqui de novo. O Santos fez muita besteira no começo do ano, estaria ainda pior no Brasileirão. O Botafogo mesmo fez besteira no começo do ano, perdendo Supercopa, perdendo Recopa, e poderia estar bem pior no Brasileirão também se o Brasileirão tivesse começado em janeiro, igual vai ser agora. Então, os clubes grandes aí especialmente precisam ter muito mais atenção para esse começo, né? Que agora aparentemente começa dia 28 de janeiro e encerra dia 2 de dezembro. Né? O resto não mudou, né? Os 20 clubes, óbvio, 4 rebaixados, 6 vagas diretas, 6 vagas para Libertadores, 4 diretas e 2 para a segunda fase e 6 vagas para a Sul-Americana, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui, eu vou até tirando meus tópicos, vou voltar na matéria da CBF. Ampliou as vagas da Série C, né? E a partir dos outros anos vão crescendo, né? Série C e Série D também. Só que na Série D tem um probleminha até, né? Aumentou as vagas, mas diminuiu as datas, né? Aparentemente. Eu não vi muito a fundo, mas aí eu acho um erro. É bom aumentar a Série D, claro, mas porque aí você precisa mais times terem esse calendário, apesar de ser uma competição que muitas vezes não tem nem transmissão, né? E aí você precisa arrumar um jeito de vender, arrumar um jeito de transmitir. A Portuguesa, por exemplo, transmitiu na TV dela e deu um BO no começo da competição, mas no final, mesmo no mata-mata, transmitiu na TV deles no YouTube, o que eu acho ótimo. Se não tem transmissão, o clube tem que se virar, certo? E aí a CBF às vezes quer embaçar nisso. Cadê mais? Competições igual a Copa do Nordeste, né? Os clubes que estiverem na Conmebol, competições de Conmebol, na Sul-Americana e Libertadores, não vão jogar. Dá uma complicada, por exemplo, na Copa do Nordeste, o Bahia, que é o atual campeão, não teria participado esse ano, né? Mas é necessário porque, por exemplo, o próprio Bahia já jogou pra caramba esse ano, né? Em questão de quantidade, foram muitos jogos mesmo. Então precisa mesmo tirar um pouquinho desse calendário. Mas aí talvez a Copa do Nordeste, que é talvez um grande sucesso, né, desses torneios regionais, sofre um pouquinho especialmente com isso. Esse ano não teria também o Vitória, o Bahia, quem mais? Vitória, Bahia, tem mais algum que eu estou esquecendo, que eu acho que não disputaria. O Fortaleza não disputaria também. Né? Então seriam aí 3 grandes clubes de muita torcida, né, que não disputariam a Copa do Nordeste. Isso talvez não seja tão legal. Criou-se a Copa Sul-Sudeste, o que eu acho uma baita de uma besteira, porque vai ser só para quem não estiver em Copas da Conmebol, né? E aí, o resto dos participantes, por exemplo, na Série A hoje você tem fora de vaga de Conmebol ali Santos, Internacional, Atlético Mineiro. Aliás, nem sei se o Inter tá... calma aí, tabelas do Brasileirão. Hoje seriam fora da zona de classificação de Copas Sul-Americanas, né? De competições sul-americanas. Corinthians, Inter e Santos. Só que, por exemplo, vale esse ano, vai para o calendário do ano que vem, né? Então vamos imaginar que esse ano, esses 3 times aqui, os 3 grandes disputariam com outros times da segunda divisão ou outros times que... O Juventude, por exemplo, que está caindo hoje, disputaria esse campeonato com alguns da segunda divisão e alguns que seriam definidos por campeonatos estaduais. Então vai ser uma competição que vai ser mais para clubes menores, clubes médios, né? Eu não entendo no que isso beneficia tanto os clubes grandes disputarem. Acho que vai ser mais só uma coisa de preencher datas ali. E aí o que eu acho um erro, porque você preenche uma data que poderia ser uma data de treino, uma data que poderia ser uma semana livre para o técnico trabalhar. Não sei por que isso, não entendo mesmo. É mais uma Copa que poderia ser, então, tipo uma Copa Paulista, que são só os clubes menores mesmo que participam, né? Os grandes não têm interesse simplesmente em participar. E aí até, né, tem premiação de 3 milhões, se chegar até avançar, são poucas datas, né? São poucos jogos, mas
avançaria um pouco e aí o vencedor entra na terceira fase da Copa do Brasil. Mas se você é da Série A, você já entra na quinta. Então, você vai lá para ganhar um dinheirinho só, não sei se faz muito sentido. Começaria dia 25 de março e terminaria 7 de junho. 42 partidas entre 12 clubes. Então, de novo, acho que essa não é a melhor das ideias, não gosto. O que mais que a gente pode falar? Antecipou o começo da Série A, já falei. A Série B também vai ser antecipada, tá? Vai ser alargado um pouquinho também. E o que mais? Acho que é isso, basicamente. Então, foram algumas mudanças aí. O máximo, né, de partidas que um clube vai poder disputar, se chegar na final de todas as competições, dá 76 partidas. Ainda é muito jogo, tá? Mas também é muito difícil que um clube chegue na final de todas as competições que disputar, né? É bem verdade. Que mais? Aí a CBF tem aqui aquela propaganda, né, deles de reduzimos em 15% o número de partidas por temporada de clubes da Série A, aumento de 26% de clubes com divisão nacional, tá, essas coisas, tudo bem. E o que mais? Estou descendo aqui para ver se tem, mas acho que é basicamente isso. Basicamente, você teve muitas melhorias, eu acho, no geral, foram mudanças bem positivas. Mas algumas aí, especialmente essa da Copa do Brasil, que me incomodou muito da final ser única, e esse favoritismo, não queria falar, acaba privilegiando um pouco, né? Os times da primeira divisão já entraram na quinta fase, acho que privilegia um pouquinho, não deveria ser dessa forma não, mas tudo bem. E é isso, basicamente é isso. Data FIFA, faltava aí, sabia, tava olhando aqui no tópico que eu achei. Ainda não respeita a data FIFA, né? Vai voltar ano que vem igual esse ano. Tem jogo um dia seguinte da data FIFA. Isso no futebol brasileiro, que cada vez mais você tem jogadores de seleções de todos os lugares do mundo, né? Hoje a gente tem jogadores de seleções africanas aqui. O Amazonas tem um jogador da seleção de Guiné Equatorial. O Corinthians tem um jogador da seleção da Holanda. Enfim, então você... Fora as seleções sul-americanas, óbvio que isso sempre teve... Argentino, chileno, uruguaio, peruano, enfim, colombiano. Então acaba prejudicando, e não é no ano que vem que isso vai mudar, infelizmente, mas mais pra frente a CBF admite que pensa em melhorar isso. É um ponto crítico, mas que bom que pelo menos já tá na cabeça ali que, olha, a gente precisa fazer. E é isso. Tô lendo aqui questões estruturais, né, que acaba que... tem até um gráfico, eu não tinha visto esse gráfico agora, acabei de descer aqui a matéria e vi. Estaduais que mostra cada competição que mudou mais ou menos, né? Interessante. Por exemplo, vou pegar aqui já a Copa Verde, competição com 10 datas agora vai ser 24 clubes em competições como Comebol não participam, igual a Copa do Nordeste, vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Tá, interessante. É isso, basicamente. Eu falei da Série C, do aumento, né? Para finalizar mesmo agora. A Série C vai aumentar 4 clubes em 27 e 28. Então, 2026 e 27 são só 2 rebaixados. Total de 28 clubes em 2028 com a mudança desse formato. Olha só. Já a Série D vai ter inclusão de mais 32 clubes, totalizando 96 clubes. E manutenção da proporção de vagas de acesso, 6 clubes promovidos para a Série C. É isso aí. E a Série B também, que alargou, né? Agora começa em março e acaba em novembro, também vai pausar durante a Copa do Mundo. Basicamente. É isso. O que vocês acharam? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Qual ideia você preferiu de todas essas do presidente, o jovem Samir Chowdhury, né? Tá há pouco tempo aí, mas tá querendo mostrar serviço, né? Enfim, o que você acha disso? Até a próxima, pessoal. Valeu.